Boa tarde, amigo. Recebemos com muito prazer o doutor Maurício Renato Pina Moreira, mais conhecido como Maurício Pina, em homenagem ao bairro do Pina, certamente. Ele é o maior conhecedor da BR-232 e vai nos falar sobre a história dessa estrada que é fundamental para o Estado. O doutor Maurício Pina é da Academia Brasileira de Engenharia e é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Como é que começou sua paixão, professor, pela BR-232? Veja, eu sou engenheiro, como disse, completando 50 anos de formado esse ano, e durante esse tempo todo eu trabalhei na área rodoviária. E tive várias oportunidades ao longo da minha vida profissional de desenvolver projetos relacionados a 232. Por exemplo, trabalhei na restauração do trecho entre São Caetano e Pesqueira, depois participei do inventário das rodovias do Nordeste, onde eu fiquei responsável pela 232. Depois trabalhei num projeto que era o projeto dos acessos ao centro e ao Porto do Recife, onde a BR-232 e a Abdias de Carvalho tinham uma importância grande. Na época não existia SUAP ainda, era tudo concentrado no Porto do Recife. E, posteriormente, na Secretaria de Infraestrutura do Estado, eu estava na diretoria que cuidava exatamente da gestão do sistema rodoviário. Então, essa última obra da duplicação da BR-232, no governo de Jaboy Vasconcelos, eu participei dela desde a fase de projeto e acompanhando a execução das obras. Então, e outra coisa é que a BR-232, eu considero ela a mais pernambucana das rodovias pernambucanas, como de fato é. Ela se chama Luiz Gonzaga, mas ninguém chama ela de rodovia Luiz Gonzaga, né? Na verdade, essa denominação tem um aspecto interessante. É que em 1952, Agamenon Magalhães faleceu em agosto de 52. Houve a solenidade em novembro de 52, que é relatada aí no livro, em que a rodovia passou a ser denominada de rodovia Agamenon Magalhães, porque foi Agamenon Magalhães, o governador de Pernambuco, que iniciou a chamada Batalha da Pavimentação e que a BR-232, junto com a BR-101, que na época nem se chamava 232 nem 101, e a atual BR-408 eram exatamente as rodovias tronco de Pernambuco que foram consideradas por Agamenon. Então a rodovia tinha o nome, Agamenon Magalhães. E o secretário que cuidava disso é o doutor Armando Monteiro. Exatamente. Inclusive, ele aí no fez livro, estradas maravilhosas. Aí no livro consta uma foto em que aparece Armando Monteiro, secretário de Viação e Obras Públicas de Pernambuco. Na época ele ainda trajando aqui no paletó, o que a coisa não existe mais isso. Quando falecia alguém da família, se colocava um luto, um pano preto, chamava fumo, né? E colocava na lapela. Ele aparece na foto com isso, com o ministro da Aviação e Obras Públicas, inaugurando a placa que denominava de Agamenon Magalhães a atual BR-232. Sim, e quando é que começou a pavimentação da BR-232? A pavimentação iniciou na década de 30. O governador era Carlos de Lima Cavalcante. E houve um fato interessante aí com relação a essa pavimentação. Foi o trecho entre Tigipió e Jabotão. As pessoas podem estranhar por que o trecho entre Tigipió e Jabotão. É que o traçado da BR-232 não era o de hoje, que segue pelo Curado. Antes saía do Marco Zero, ia até pela Rua Imperial e até Afogados. De Afogados tomava a Rua de São Miguel, Zé Rufino, passava em Tigipió, Jabotão e Moreno. E de Moreno seguia. Ainda tem essa estrada antiga. Existe. Né? O trecho entre Jabotão e Moreno é hoje a PE7, PE007, que é uma rodovia estadual. Os demais trechos são de responsabilidade de cada um dos municípios. E quando é que foi feito esse traçado atual, saindo ali... Na década de 60. Do Curado. Na década de 60, quando foi inaugurada a Avenida Abdias de Carvalho, na década de 60, então o traçado foi alterado, seguindo pelo Curado e a Avenida Abdias de Carvalho. A Abdias de Carvalho foi um engenheiro pernambucano que teve uma participação muito grande da BR-232, porque ele era justamente o diretor-geral do DR, na época em que Agamenon Magalhães decidiu iniciar essa batalha da pavimentação. Mas a história que eu contava aqui sobre o trecho entre Tigipió e Jabotão é o seguinte, é que foi o primeiro trecho pavimentado em concreto em todo o norte e nordeste do Brasil. Havia uma fábrica de papel lá em Jabotão, chamada Fábrica Portela, e essa fábrica tinha interesse em que esse trecho fosse pavimentado. E o governo do Estado também tinha interesse. Então foi feita uma parceria público-privada. Exatamente, a primeira que se tem notícia em todo o Brasil, primeira parceria público-privada na área rodoviária, em que a fábrica, que na verdade era um grupo econômico grande, que não era só a fábrica, tinha também uma construtora. E ela executou a obra da pavimentação e dividiu as despesas com o Estado.
E tem alguns pontos interessantes. Eu tive acesso, nessas pesquisas todas que eu fiz, que deram origem ao livro, eu tive acesso a um boletim do Clube de Engenharia de Pernambuco de junho de 1935. E eu fiquei surpreso a olhar nessa revista as especificações de engenharia relacionadas à execução dessa obra. Um primeiro trecho em pavimento e concreto, em que teve um controle rigorosíssimo de qualidade, controle tecnológico. Na época se usava um ensaio que se usa hoje, chamado SLAMP, que é um ensaio para medir a trabalhabilidade do concreto, controle rigoroso do chamado fator água-cimento, a relação entre água e cimento, e tinha um aspecto muito importante dessa obra, que a fábrica, a construtora no caso, utilizou uma pavimentadora sob trilhos, e que na época eu consegui uma matéria do Diário da Manhã, daquela época, da década de 30, em que conta as pessoas assim, estarrecidas, isso há quase 100 anos atrás, como é que um operador só, com a máquina daquela sob trilhos, uma pavimentadora, conseguia substituir o trabalho de dezenas e dezenas de trabalhadores. Isso tudo está contado no livro como se deu. Isso é primeiro trecho pavimentado da 232. Tem uma história da 232, que Serra da Russa, diz que tem uma russa que entrava nos caminhões e matava os motoristas. Não tem esse folclore? Tem uma lenda dessa. Tem uma lenda. O traçado da Serra da Russa, inclusive, foi outro ponto notável da duplicação, da pavimentação da BR-232. O que aconteceu é o seguinte, Agamenon, em 1951, lançou a chamada Batalha da Pavimentação. Eu fico, às vezes, pensando como era difícil governar o Estado naquela época, em 1951. Não é tão distante assim, não. A gente não está falando do século XIX, não. A gente está falando de algo quase contemporâneo aos nossos pais e aos nossos avós. Então, naquela ocasião, a pavimentação só ia até Moreno. De Moreno em diante, no sentido oeste, nada havia pavimentado. Nada. Então, imagino que era chegar a Caruaru, que era chegar a Pesqueira, que era chegar a Petrolina? Arco Verde, Salgueiro, Petrolina, Araripina. Imagina a dificuldade. Eu fico pensando como era difícil governar o Estado naquela ocasião. Então, Agamenon decidiu iniciar a chamada Batalha da Pavimentação, que não era só a atual BR-232, era o trecho da que hoje se chama BR-101, na direção da Paraíba, até a divisa com a Paraíba, e na direção de Alagoas, até a divisa. E também o que hoje se chama BR-408, saindo a partir da Avenida Caxangá, porque a BR-408 antes começava ali na ponte da Avenida Caxangá, no final, seguindo em direção a São Lourenço da Mata, Carpina, Timbaúba. E acontece o seguinte, é que Agamenon veio falecer no ano seguinte. Ele faleceu em agosto de 1952. E os governadores que o sucederam... Ele ia ser presidente da República, era o nome mais cotado, né? É verdade. E os governadores que o sucederam deram continuidade. Aí vejam só o que aconteceu. Em 1957, a pavimentação chegou a Caruaru. Porque antes da pavimentação da BR-232, conta a história que se levava 5 horas para chegar a Caruaru, imagine. Quando chegava, que havia épocas do ano que não se conseguia atingir Caruaru, porque a rodovia, em alguns trechos, ficava intransitável. O traçado, por exemplo, pela Serra da Russa, não é pelo de hoje. Era pela antiga estrada da Russinha. A partir de Pombos, em vez de seguir em frente, ainda eu percorri essa estrada, é uma estrazinha de terra que chega até Gravatar, contornando a Serra da Russa. Então, na década de 50, foi vencida exatamente. Essa é uma obra de engenharia muito difícil, envolvendo um volume de escavação em rocha muito grande. Inclusive, a imprensa aqui do Estado chamava que não era uma terraplenagem, era uma pedraplenagem que estava sendo feita, tamanho volume de rocha que estava sendo escavado. Pois bem, a pavimentação alcançou Caruaru em 1957, mas ficou um trecho pendente de 1 quilômetro justamente na Serra da Russa. Somente em 1958 é que a pavimentação chegou do Recife a Caruaru em sua plenitude. Porque Raquel Lira não era governadora, que ela fosse a governadora naquela época, ia priorizar isso para chegar à terra dela, né? E continuou depois. Em 62, a pavimentação alcançou São Caetano. Em 66, alcançou Belo Jardim. E assim foi. Somente em meados da década de 70 é que atingiu o seu ponto final, que é em Parnamirim. Parnamirim é um município do sertão de Pernambuco, que dista 555 quilômetros do Recife. É o ponto final da 232, embora a rodovia continue, mas com outra denominação. Quando Java Vasconcelos, que era governador, vendeu a CELP para construir a 232, houve muitas posições a favor, outras contra. Mas se Java não tivesse feito aquilo, imagine o caos que era. Já era um caos
que era ida e vinda, né? Era 2 mãos. A Serra da Russa, todo final de semana morria 3, 4 pessoas. Era um índice de acidente muito grande. E quando Jarbas Vasconcelos tomou essa decisão, foi uma obra, eu diria, uma das maiores obras da história de Pernambuco. Sem foi dúvida. A duplicação. Apesar de ser uma rodovia federal, mas o Estado de Pernambuco sempre esteve muito envolvido com a BR-232. Foi assim na época de Agamenon Magalhães, já era uma rodovia federal, o Estado resolveu tomar assim a responsabilidade. Foi na época de Jarbas Vasconcelos, porque ela tem uma importância tão grande para Pernambuco que o Estado não poderia ficar ausente. E veja o seguinte, já existem estudos, inclusive teses de doutorado da universidade, que demonstram que o Estado gastou na BR-232 já foi muito recuperado com a arrecadação de impostos, com o desenvolvimento da região. Imagine, por exemplo, Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão cresceu enormemente depois da duplicação da BR-232. Foram instaladas indústrias. Gravatar explodiu, assim, em termos de crescimento habitacional. Gravatar. E Caruaru teve um crescimento extraordinário. Cada vez que eu vou a Caruaru, eu chego a me surpreendo como a cidade tem crescido. Não é? Caruaru é uma cidade de porte, uma cidade grande hoje já em dia. E as outras cidades também, o polo têxtil de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e as demais cidades, todas progrediram. Porque existe uma frase, essa frase é de Agamenon, que Agamenon dizia assim, primeiro as estradas, o resto elas darão. Quando eu começo a dar minhas aulas de estradas, eu sempre cito isso para os alunos, nas primeiras aulas sobre o sistema rodoviário brasileiro e pernambucano. Tinha outra frase dele, feio é perder, eleição. Eleição, feio é perder. Feio é perder. Era outra frase de Agamenon, né? E tinha também, para os amigos tudo, para os inimigos o rigor da lei, né? É verdade. Sim, mas voltando a essa decisão de Jarbas, naquela época a 232 já era um caos, né? É verdade. Era engarrafamento todo dia e toda hora, né? E as pessoas não se sentiam estimuladas a viajar, por exemplo, porque você bem citou o trecho da Serra das Russas, um trecho que ocorreram muitíssimos acidentes lá na Serra das Russas, porque era uma rodovia em pista única, nos 2 sentidos, e muitas mortes aconteceram lá porque, por exemplo, ia subir um caminhão pesado na Serra das Russas, aí formava-se aquele pelotão de veículos atrás dele, e alguns mais apressados queriam ultrapassar, e havia o choque frontal com o veículo que vinha no sentido oposto. E a gente hoje, quando passa, ainda vê muitas cruzes, não é? Na 232. Aquilo é resultado de gente que morreu ali, né? Muita gente morreu ali. E com a duplicação isso deixou de acontecer, porque a duplicação é algo realmente importantíssimo. Veja que a duplicação da 232 foi concluída em 2003. Em 2008 foi concluída a duplicação até São Caetano. E parou. De 2008 para cá, nada mais avançou. Só promessa. Então, hoje em dia, há, digamos assim, perspectivas de que essa duplicação continue até Arco Verde e mais na frente até Salgueiro, passando antes em Serra Talhada, Salgueiro. Da mesma maneira, a duplicação da BR-423 até Garanhuns. Importantíssimo para o Estado. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Maurício Pina sobre a BR-232. Doutor Maurício Pina, o senhor que é especialista no assunto, eu não entendo por que todas as estradas privatizadas que eu ando em São Paulo, no Paraná, tudo tem balança. E a 232 não tem balança. Resultado, aqueles caminhões com peso exagerado vão contribuindo para tirar a categoria da rodovia, né? É verdade. É um erro, né? Sem dúvida. Veja o seguinte, eu tenho, inclusive, vários trabalhos na universidade produzidos, inclusive orientações de alunos, com relação a essa questão da influência do excesso de peso dos veículos sobre a vida útil do pavimento. Recentemente, em 2020, foi na época mesmo da pandemia, foi celebrado um convênio já não foi com a Universidade Federal, eu me aposentei da Federal, mas continuo dando aula na Universidade Católica de Pernambuco. E foi feito um convênio em 2020 entre a Universidade Católica de Pernambuco e o governo do estado para ser feita pesagem de caminhões na PE90, que é a que liga Carpina, Limoeiro, Surubim e Toritama. Eu tinha 3 alunos da pós-graduação que estavam interessados nesse assunto, então cada um ficou responsável por um trecho. Um entre Carpina e Limoeiro, outro entre Limoeiro e Surubim e outro entre Surubim e Toritama. E com isso, o Estado alugou uma balança, nós ficamos 3 semanas com essa balança, pesamos cerca de 3.000 caminhões. E sabe o resultado dessa pesquisa? Foi o seguinte, é que se o pavimento tivesse sido dimensionado para uma vida útil de 10 anos, com a sobrecarga que ele estava recebendo em função dos caminhões com excesso de peso, em menos de 3 anos o pavimento já teria encerrado sua vida útil.
Passei mais preciso, em 2,7 anos. Em 2 anos e 8 meses, o pavimento já teria sido liquidado. A 232 nunca teve balança, né? Não. Inclusive, eu entendo que a BR-232 já deveria ter passado por um processo de concessão, porque realmente é muito difícil ao Estado, com todas as necessidades em área de educação, de saúde e segurança, investir na manutenção da BR-232. Então, o que acontece é que se o Estado já tivesse aberto esse processo de concessão da BR-232, nós hoje teríamos uma rodovia. Mas dizem que tem uma lei que obriga que você, para dar concessão da estrada, tem que ter uma opção por fora. E existe. E tem. A própria PE90 que eu citei agora é uma opção. Quem não quisesse usar o pedágio podia seguir pela PE90, que chega em Caruaru do mesmo jeito. Quer dizer que o senhor é absolutamente favorável à privatização das rodovias. As duas de Pernambuco são bem. São poucas as aqui em Pernambuco. Mas tem duas, né? Olha, aqui em Pernambuco tem a BR-232, que deveria já ter passado por esse processo de concessão. Tem a BR-101 também, que são rodovias importantes. E das estaduais, eu destaco que, inclusive, elas estão também em processo de concessão. Pelo menos, o governo deverá, digamos, continuar o processo de concessão delas. É a PE90, essa que eu citei, inclusive esse trabalho que nós fizemos na universidade, foi o primeiro passo para a concessão da PE90. A PE90, a PE50... A 90 é de onde para onde? É essa de Carpina até Toritama, passando em Limoeiro e Surubim. Tem a PE 50, que liga Vitória de Santo Antão a Feira Nova e Glória do Goitá. E tem a PE 60. A PE 60 é uma rodovia importantíssima para o Estado, porque liga a todas as praias do litoral sul. Aquilo é uma desgraça. Essa rodovia, de vez em quando eu passo por lá, é literalmente uma desgraça. Ela só é duplicada até pouco depois de Ipojuca. Ela já devia ter alcançado o restante, até a divisa com Alagoas, pelo menos. Inclusive, Alagoas está duplicando o trecho da AL-101. A AL-101 é a rodovia estadual de Alagoas, que se junta com a PE-60. Até a divisa com Alagoas é a PE-60 e de lá em diante é a AL-101. A Alagoas está duplicando a rodovia. Tem uma história, que não sei se é verdade ou folclore, que as estradas da Paraíba e de Alagoas são melhores do que a de Pernambuco. Olha, é verdade? Isso não é verdade. Isso é uma lenda. É uma lenda, né? É uma lenda. A última pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes mostrou realmente uma situação muito dramática das rodovias brasileiras. No Brasil, 67% das rodovias estão em condições insatisfatórias. No Nordeste, 75%. E com relação à comparação entre Paraíba e Pernambuco, em termos de qualidade das rodovias, eu trabalhei muito fazendo projetos para o DR da Paraíba, para o DENIT, que antigamente se chamava DNR, lá na Paraíba. E havia uma estratégia do pessoal da Paraíba também de concentrar muitos recursos aqui na 101, no trecho de Pernambuco. E o pessoal até contava, brincando, que se viesse dormindo no carro, sabia quando tinha chegado em Pernambuco que acordava com o sacolejo do carro, né? Mas a última pesquisa que houve da CNT mostrou realmente uma situação muito dramática das rodovias no Nordeste. No Nordeste, o pior estado que tem com relação à qualidade das rodovias é o Maranhão. 88% das rodovias do Maranhão estão em condições insatisfatórias. Pernambuco tem 66%, muito alto. E a Paraíba tem 68%, quer dizer, não é para comemorar nenhum indicador desse, nenhum índice desse. Mas a gente está numa situação até melhor, um pouquinho melhor do que a Paraíba. Doutor Maurício, o arco metropolitano é importante? Olha, o arco metropolitano é uma questão que, inclusive, vai ser tema de uma reunião que eu vou ter hoje em seguida, lá na Secretaria. Porque é o seguinte, eu entendo que existem outras prioridades. O arco metropolitano é uma rodovia projetada e que enfrenta seríssimos problemas de ordem ambiental. O trecho norte, ele atravessaria um trecho de Mata Atlântica. A Escola de Sargento do Exército está com esse mesmo problema, né? Com o mesmo problema, Mas, pelo que eu soube, já houve entendimentos para que essa questão fosse sanada do ponto de vista ambiental. Porque é o seguinte, a gente precisa entender que no momento, só desviando a questão para essa Escola de Sargento do Exército, eu estava há 3 anos atrás na diretoria de planejamento do Grande Recife Consórcio Transporte e nós fizemos um estudo para justamente subsidiar o governo do Estado para receber essa Escola de Sargento, que é um investimento importantíssimo para Pernambuco, um investimento de bilhões de reais e que já houve da parte do Exército compromisso de reduzir qualquer dano ambiental. E acho que o Estado não pode perder essa oportunidade, até porque existem outras cidades no país que estão querendo receber. Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E eu soube até que, recentemente, Campina Grande estava também se habilitando a receber essa escola de sargento. Botar Gaia em Pernambuco? Como? Para botar Gaia em Pernambuco. Botar Gaia, tomar a escola. Sim, mas o arco metropolitano? Sim, então veja, o arco metropolitano é uma rodovia muito problemática.
Nós temos, no planejamento que foi feito aqui da região metropolitana do Recife, na década de 80, que nós participamos dele, foi em 1984, foram concebidas 4 perimetrais. A primeira perimetral é a Avenida Agamenon Magalhães, que funciona com muita dificuldade, muito sobrecarregada. Existe a segunda e a terceira perimetrais. A segunda é essa que passa aqui ao lado da TV Tribuna. Nilo Coelho. Nilo Coelho, senador Nilo Coelho. Tem a terceira perimetral, que tem muitos trechos que não existem, e tem a quarta perimetral, que é a BR-101. Veja bem, nós nem fizemos ainda o dever de casa de construir a segunda perimetral, a terceira perimetral. A BR-101 é uma rodovia importantíssima, porque ela, além de ser um corredor importantíssimo de transporte de massa, por ela trafegam as linhas de ônibus mais importantes da região metropolitana do Recife. Vou citar só uma, Barra Macaxeira. É uma linha que tem mais de 30 ônibus, são 39 ônibus que operam nessa linha, e que quanto mais ônibus bota, mais gente aparece. É impressionante, que é uma linha perimetral, que ela liga a estação do metrô no Barro até o terminal de ônibus na Macaxeira, que na época era o trólebus. Agora, a vida toda do senhor é ligada à rodovia. Agora o senhor está meio apaixonado pela ferrovia, né? Não, veja... Como começou essa paixão pela ferrovia? Veja, eu ensino a disciplina Estradas e Transportes, não é só rodovia. Eu já trabalhei em muitos projetos ferroviários, na Bahia, recentemente no Paraná. Há 3 anos atrás, nós participamos de um projeto de uma ferrovia lá no Paraná, que liga Curitiba até o Porto de Paranaguá, passando numa cidadezinha histórica chamada Morretes. E sempre teve muita paixão. Agora, é o seguinte, é que a situação das ferrovias aqui no Nordeste é dramática, sabe, João Alberto? Eu, por exemplo, tenho participado muito, junto com o CREA, de um trabalho que a gente tem desenvolvido para que essa situação das ferrovias seja revertida. Porque, veja bem, em 97, houve uma concessão da malha ferroviária do Nordeste, do Maranhão a Alagoas. Sergipe e Bahia fizeram parte de outra concessionária. Para Benjamin Stabu, não foi? Exatamente. Então, o que foi que aconteceu? A concessionária abandonou completamente os trechos aqui da região. E, mais recentemente, além de ter procedido à suspensão de todo o tráfego ferroviário de cargas, desde 2013, nos 4 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, mais recentemente, em novembro do ano passado, ela encaminhou uma correspondência para o governo, para o Ministério dos Transportes, para a NTT, querendo retirar as 4 ferrovias do estado. Então, veja bem, eu tenho um livro em minha casa, que foi do meu pai. Esse livro foi feito por ocasião das comemorações do centenário do Diário de Pernambuco. Foi organizado esse livro por Gilberto Freire. O livro se intitula Livro Nordeste. E nesse livro... E vem agora o bicentenário? Vem o bicentenário, exatamente. E nesse livro tem um capítulo escrito por um engenheiro chamado Graciliano Martins. Vejam que coisa, assim, estarrecedora. Em 1925, ou seja, praticamente há 100 anos atrás, os 4 estados juntos tinham 1.963,9 quilômetros de ferrovias. Há 100 anos atrás, praticamente, Pernambuco tinha 924 e os outros 3 estados tinham um pouco mais de 300, de modo que somando dava uns 1.900. Não veio mentir, não, aqui. Como? O senhor não veio mentir, não. Esses números são São inacreditáveis, né? Estarrecedor, né? Então, veja, os 4 estados do Nordeste, juntos, tinham 1.963,9 quilômetros, quase 2.000 quilômetros. Sabe quantos hoje? Ferrovias em operação. Sabe quantos quilômetros hoje existem nos 4 estados? 0. Nenhum, desde 2013... E essa Transnordestina? A Transnordestina aconteceu... Não tem trem ainda, né? Não tem trem. Mas o que aconteceu com o trecho da Transnordestina é o seguinte, a concepção inicial da Transnordestina era ligar Recife, Salgueiro até Fortaleza, Pecém. Salgueiro, Missão Velha, porque já havia uma ferrovia que saía de Fortaleza a Missão Velha, e outra saindo de Salgueiro até Petrolina, para ligar com a ferrovia da Bahia. Então, a concessionária alterou essa concepção. Pernambuco já perdeu com isso, porque tirou o trecho de Petrolina, que iria permitir a integração com a hidrovia do São Francisco. Ligou ao trecho do Piauí, uma cidade do Piauí chamada Eliseu Martins. Então, a ferrovia passou a ser um T invertido. Eliseu Martins, Salgueiro, Salgueiro-Pecém, Salgueiro-Recife, Suape. Então, a concessionária, em 2022, formalizou, mediante um termo aditivo ao contrato de concessão, a retirada do trecho Salgueiro-Suape. Ficou só com o trecho do Ceará, o que é realmente extremamente prejudicial para os 4 estados do Nordeste. Sabe por quê? Porque com isso, somando a retirada das ferrovias dos 4 estados, o Porto de Pecém passará a ser alimentado por 2.446 quilômetros de ferrovias. 1.307 de São Luís do Maranhão, passando em Teresina e chegando até Mucuripe e Pecém, e 1.239 quilômetros de Eliseu Martins, Salgueiro, Pecém. Enquanto que os portos de Natal, Cabedelo, Suape e Maceió, com 0 quilômetro de ferrovia.
Isso é um desequilíbrio intrarregional muito grave e que não pode ser aceito, porque haveria a necessidade de um desenvolvimento harmônico, equilibrado do Nordeste, não dessa maneira. Há uma promessa, né? Parece que a classe empresarial de Pernambuco se uniu nisso. Exatamente esse movimento. Mas na sua cabeça, quando é que o primeiro trenzinho vai andar por essa Transnordestina? É difícil arriscar um palpite sobre isso, sabe? Mas é muitos anos. Porque, veja bem, se toda essa luta for vencida, tem a questão ainda da conclusão dos projetos, a execução das obras, mas nós torcemos e esperamos que isso se concretize o mais breve possível, até porque há um momento histórico para que a gente lute por isso. É que daqui a 4 anos vão ser completados 170 anos da primeira ferrovia que começou a operar no norte e nordeste do Brasil, que foi a ferrovia ligando o Recife ao São Francisco. E o primeiro trecho foi inaugurado em fevereiro de 1858 pelo imperador Dom Pedro II, o trecho do Recife ao Cabo de Santo Agostinho, com 32 quilômetros. Então, para comemorar esses 170 anos da primeira ferrovia do Nordeste, do Norte e Nordeste do Brasil, seria até uma data histórica para remarcarmos esse renascimento das ferrovias. Professor, o Brasil não dá importância às ferrovias. Nos países desenvolvidos do mundo todo, a ferrovia é um grande meio de transporte de carga e de pessoas. Veja, alguns números são estarrecedores. Eu já falei esse aqui dos 4 estados do Nordeste, que quase 2 mil quilômetros de ferrovias, e hoje tem 0. No Brasil, há 100 anos atrás, o Brasil tinha 30 mil quilômetros de ferrovias. Muito pouco para a vasta extensão territorial do Brasil. Sabe quanto tem hoje? 30 mil quilômetros de ferrovias. Ou seja, em 100 anos não se evoluiu. Mas quiseram criar um trem-bala, criaram uma autarquia que ainda hoje tem empregado para fazer o tal de trem-bala de São Paulo, Campinas, Rio. São Paulo. Nós queremos agradecer ao professor Maurício Pina, dar os parabéns por essa aula que ele nos deu sobre a 232, a rodovia mais importante de Pernambuco, embora ele agora esteja mais apaixonado pelos trens do que pelos carros. Não. Mas realmente é um apaixonado pela 232 e fez esse livro que realmente tem informações importantíssimas e algumas estarrecedoras. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.